Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Aqui, nesse lugar que temos separado para congregarmos, esse ambiente que temos separado para podermos nos reunir no nome do Senhor Jesus Cristo. Temos vindo aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Dedicamos este momento, dedicamos esta hora, Senhor, que vamos falar. Dedicamos nossas vidas, dedicamos o louvor, a adoração e pedimos que o Teu Espírito Santo tome o controle, possamos alimentar de Tua palavra e que o Senhor, Pai, tome o controle de tudo. Temos rendido nossas vidas, temos entregado em Tuas mãos nosso ser, a cada minuto, a cada segundo, Senhor, batalhando por esta fé que tem sido dada a nós, Pai. E agora temos a Tua palavra, temos, Pai, buscado a inspiração para falar, a meditação, a oração, em tudo, Pai, temos buscado ao Senhor. Sabemos, Pai, que se o Senhor, Pai, vigiar, realmente seremos vigiados, Pai. Se o Senhor cuidar, seremos cuidados, Senhor. Se o Senhor edificar, seremos edificados, Pai. Esta é a verdade. Então, que nós não venhamos fazer nada, Senhor, em vão nesta noite, que não aproveita de nada, mas que seja proveitoso esta reunião para nossas vidas, que isso possa recair sobre nós, possa recair sobre a família, possa recair sobre os filhos, sobre nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda em pé, as crianças tomam seus lugares, né? Mais uma vez. E os músicos também aproveitem para tomar seus lugares. Vamos ler a Bíblia com reverência, né? Vamos falar nesta noite um pequeno assunto que me foi inspirado a falar com a igreja. Vamos começar no versículo 12, para entendermos aonde eu quero chegar aqui. Tiago, capítulo 5, verso 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento,
mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não seja não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Amém, né? É bom ouvir um amém para a palavra, né? Se você fala amém aqui, você já está recebendo algo. E o Senhor o levantará. Amém, Senhor. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, o meu tema nesta noite é sobre o efeito da revelação. O efeito da revelação. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí ele cita Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Olha o efeito desta oração de Elias. Depois ele orou de novo. Nós sabemos que orar é conversar com Deus, né? Orou outra vez e o céu deu chuva, a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O efeito de um justo, ele citou aqui né? Elias. Ele citou e o efeito, né, da oração de Elias. Nós vamos ver nesta noite um pouquinho sobre isto. E eu quero, juntamente com isso, ler Filipenses. Você vai abrir sua Bíblia em Filipenses. E nós vamos ler Filipenses. E antes de ler Filipenses, nós vamos orar. Nós vamos ler alguma coisa aqui. Pai Celestial, a oração neste momento, Pai, é para que o Senhor abra a porta da palavra, como temos aprendido, para que possamos entrar adentro destas Escrituras e conhecer a Tua perfeita vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. O efeito da revelação. Eu estava lendo Filipenses, e meditando em Filipenses capítulo 2, eu vou passar aqui a leitura e vou,
meditar sobre isto, o efeito da revelação, citando esse justo, né, Elias. Depois nós vamos ver Abraão, e depois nós vamos meditar no que o profeta fala sobre isto. Eu estava meditando, né, nesta tarde sobre essa expressão. Não é o que começa, mas é o que termina, né? Nós já falamos várias vezes sobre isso, né? Não é o que começa, mas é aquele que termina. É uma expressão um tanto contundente no sentido de podermos entender que quando Israel saiu do Egito, saíram em mais de 2 milhões de pessoas, né? E entrou só 2, né? Porque sabemos que quem entrou daqueles que saíram do Egito foi só Josué e Calebe. Nem Moisés entrou. Viu de longe, mas não entrou. Mas quem entrou mesmo, daqueles que saíram, foi Josué e Calebe. Por isso que nós entendemos, né, entendemos a expressão do profeta 1 em 1 milhão. A questão de estarmos até mesmo preparados, eu não digo isto de forma... Não digo isso de forma assim... direcionada, mas eu quero dizer de uma forma que venhamos a meditar de que nós vamos ver aqui, né, esta leitura de Filipenses capítulo 2, de que Paulo está falando aqui sobre 2 pessoas, uma por nome Timóteo e outra por nome Epafrodito. Talvez eu aprofunde um pouco sobre esse tema, né, o efeito da revelação. O efeito da revelação, nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Mas, meditando, tirando, né, essa expressão, tirando esta expressão, efeito, e vendo que a Escritura diz, Tiago, né, dizendo que a oração de um justo pode muito o quê? Em seus efeitos. Aí ele cita Elias. Então, quando ele cita Elias, ele cita que ele orou, mas nós sabemos que dentro de uma escritura, né, ele disse, o irmão Rosemildo uma vez para mim, né, estava dizendo que o Mombrana fala que Deus condensa as suas verdades. Sabe o que é condensar, né? O Mombrana disse que Deus faz o quê? Deus condensa as suas verdades. Então, dentro de uma escritura, quanta coisa não tem? O Mombrana fala assim, Deus condensa as suas verdades. Então, numa escritura ali, que o apóstolo Tiago estava dizendo, né, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos, né? E ele dizendo, olha, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Você pode entender, né, que sujeito às mesmas paixões, tem muita coisa condensada ali. Sujeito às mesmas paixões, às mesmas lutas, tentações, provas, canseiras e tudo. Porém, ele orou. E a oração dele foi uma oração escriturística,
uma oração, né? Direcionada, uma oração revelada por Deus, porque eles estavam vivendo em uma época muito conturbada, no sentido de que o povo de Israel estava vivendo ali, eles estavam vivendo dentro de uma pressão política e religiosa da época, que era Jezabel e Acabe. Era uma hora em que o povo estava cocheando entre dois pensamentos. Elias veio para restaurar o altar. Elias veio, né, trazendo uma restauração, trazendo profecias e unção, né? Muitas coisas estavam envolvendo aquele momento em que eles estavam vivendo. Então, dentro disto, ele traz, então, dentro de tudo isto, ele traz, então, por assim dizer, um juízo sobre eles. Um juízo sobre eles. Tá. Mas poderíamos entrar nisto? Poderíamos aprofundar nisto? Para entendermos estas coisas, e vamos ter isto. Nós temos vindo de alguns cultos, eu vou dizer isso para a igreja, eu gostaria que vocês pudessem prestar atenção, de como nós temos vindo aí de cultos, de reuniões, né, de palestras, cultos diversificados, ministros que têm trazido mensagens, né, diferentes, e todas elas têm edificado, porque é para isso que é o quíntuplo, né, esse chamado quintuplo, né, de Efésios, né, onde é citado, né, uns para apóstolos, profetas, mestres, né, e pastores para a edificação do corpo. Então, quando se usa essa expressão, né, que às vezes você vê citar esta expressão, você tem que ter um entendimento do que é isso. Uns foi dados, né, e ele mesmo deu uns para pastores. Então, não tem só pastores, tem pastores, né, tem apóstolos, tem profetas, né, tem evangelistas e tem doutores, né? Então, são chamados, quando fala assim, quando se usa essa expressão, gostaria que você pudesse entender essa expressão, porque quando é citado, às vezes, numa pregação, e você não sabe o que está citando, às vezes. Por que é o quintuplo? Né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. O quintuplo, né? Estou ensinando para vocês. Vocês estão aprendendo? Estão aprendendo? Quando você ouvir essa expressão, né? O quintuplo, né? O quíntuplo, né? De Efésios, né? Vocês vão saber que está se referindo a esses 5 dons, ofícios. Né? Ofícios. Então, nós temos vindo aí de cultos. E eu tenho procurado, irmãos, assim, eu tenho procurado a me deixar, né? A me render e me deixar ser realmente guiado, né? Eu digo guiado por Deus, para que Ele possa nos dar o alimento que nós necessitamos a cada dia. A cada dia, se você entende, a cada dia, né, o alimento. Então, não falar de algo por falar, ainda que aquilo seja, né, uma verdade. Né? Mas vocês vão ver que Deus, ele nos alimenta com aquilo. Uma expressão do profeta, uma certa vez, ele disse: Deus não dá, nem sempre dá aquilo que nós desejamos, mas Ele dá aquilo que nós necessitamos. Amém.
né, aquilo que nós necessitamos. E assim é os cultos. Então, nós estamos vindo aí de alguns cultos, e eu, né, quero que vocês também percebam que temos vindo, que viemos caminhando com alguns cultos, e eu tenho orado e visto, né, às vezes estamos falando sobre espíritos, enxotar demônios, né, e cultos com ministros que vêm e pregam, como nós vamos ter agora esse final de semana, um pastor que vai estar conosco. E, às vezes, Deus me guia a falar algumas coisas onde nós podemos aprofundar mais dentro das Escrituras. Como eu estou falando aqui, né, sobre o efeito da revelação. E dentro disto, então, o efeito da revelação, nós estamos extraindo a expressão que o apóstolo citou em Tiago. Ele disse: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, isto não é, irmãos, uma expressão que às vezes a gente tira para dar para dar um tema por dar um tema. Mas eu creio assim que a nossa segurança está na palavra. A sua segurança está na palavra de Deus. Aí está a sua segurança, não está? Aí está a nossa firmeza. E também a expressão, né, o efeito da revelação, vem de um personagem que nós vamos ver depois, o profeta citando ele. Mas, quando vemos, irmãos, como eu disse, eu não estou falando direcionado, mas estou falando de uma forma a meditarmos, e vamos ver aqui em Filipenses que nós temos que ter esta consciência de olharmos nós mesmos e meditarmos que não é o que começa, mas é aquele que termina, né? É muito contundente essa expressão do profeta. Não é o que começa, é o que termina. E esta expressão Paulo também usou com os Gálatas. Ele usou com os Gálatas essa expressão, né? Dizendo: vocês começaram no Espírito e terminaram aonde? Porque tendo começado no Espírito, termina na carne. Ele disse: então antes começasse na carne e terminasse no Espírito.